para vocês. Vou explicar só um pouquinho rapidinho, certo? Para não ficar tão extenso. O nosso roteiro do quarto ano. As provas começam dia 19, então é importantíssimo que vocês estejam com esse roteiro em mãos. Dia 19 é a prova de português, vocês vão estudar gênero do substantivo, de gênero até número, depois de número até grau do substantivo, artigo e numeral. Então vocês vão estudar todos os assuntos que estão dentro de gênero, que estão dentro de números, graus, artigo e numeral. Estuda todo o assunto. E aí, matemática, vocês vão estudar múltiplos de um divisor, múltiplos e divisor de um número natural, que a gente corrigiu essa semana, números fracionários, operações com os números fracionários, medidas de comprimento e seus múltiplos e submúltiplos do metro, e medidas de massas, múltiplos e submúltiplos do grama. E aí de história vocês vão estudar a cultura africana, o trajeto dos africanos para a colônia, comunidade de afrodescendente, quilombo dos palmares e resistência africana à escravidão. E aí geografia, que é dia 22, vocês vão estudar a divisão territorial política, os recursos naturais e a transformação da natureza, a agricultura e pecuária, são esses assuntos. Em ciências, vocês vão estudar as plantas, a relação das plantas com o ambiente, os animais, a reprodução dos animais e os animais do passado. E aí eu tenho a revisão aqui do quarto ano. Marque com X o masculino de, aí vocês vão marcar com X qual é o masculino de uma amazona, marquesa e poetisa. Dê o feminino das palavras abaixo, vocês vão dar o feminino de patrão, leão, rei, professor e genro. E aí vocês vão escrever o plural das palavras abaixo, beija-flor, vice-prefeito, tênis e pires. Quarta, escreva no singular os aventais, os túneis, os carretéis, os mísseis, os canis. Quinta, vocês vão completar com as frases que estão no quadro. Jardim, bombom, bagagem, jovem, almo. As foram perdidas. Compramos 50. Plantei uma árvore nus. Comprei no passeio. As são estudiosos. Vocês vão completar com as palavras do quadro. Na sexta, escreva as palavras abaixo no grau diminutivo. Boca, sala, muro, espada, cadeira e copo. Sétima, passe as palavras para o aumentativo. Espada, rapaz, homem, barco e animal. Oitava, classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Vocês vão ler e vão classificar os numerais nessa frase. Nona, escreva por extenso os seguintes números ordinais. Lembrando, né, são ordinais e representam a ordem. O de matemática, vocês vão escrever os múltiplos de 4, 6, 8, 10 e 12, lembrando que os múltiplos é o produto daquela multiplicação. Aí vocês vão escrever os múltiplos dos números abaixo, múltiplos de 7 menores que 40, múltiplos de 5 maiores que 75, múltiplos de 4 maiores que 8 e menores que 32, múltiplos de 6 compreendidos entre 40 e 70. Responda as questões a seguir, o que é fração, como é chamado o número que indica quantas partes foi tirada do inteiro e quantas partes esse inteiro foi dividido. Escreva como se lê as frações abaixo, 3 quartos, 2 oitavos, 6 nonos, 5 quartos e 7 décimos. Vocês vão efetuar as multiplicações das frações, certo? E aí escreva em forma de fração, 10 19avos, 7 oitavos, 6 oitavos, 22 milésimos, e aí vocês vão escrever. Escreva por extenso as medidas, vocês vão escrever as medidas por extenso e coloque um X no que se pode ser medido. Então vocês vão marcar o que pode ser medido e quantos saquinhos de 100 gramas são necessários para formar 400, meio quilo, 1 quilo, 1 quilo e meio. Escreva V para verdadeiro e F para falso. 1 quilo. Aí vocês vão botar, se 1 quilo é igual a 4 vezes 250 gramas, 6,529 gramas é igual, aí vocês vão marcar o que for verdadeiro, vocês botam, o que for falso, vocês colocam. E aí, na de história, vocês vão escrever os motivos pelos quais os africanos poderiam se tornar escravos. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Quais as doenças que matavam os negros durante a travessia da África para o Brasil. Quais foram as formas de resistência dos negros contra a escravidão. Preencha os espaços de maneira que as afirmativas tenham sentido. Os escravos chegavam a receber muitos castigos de quem? Eram castigados para obedecer aos quem? Os feitores eram homens dos senhores de, aí vocês vão completar. Leia as alternativas atentamente as sentenças, a seguir assinale a alternativa correta. Então, vão ler e vai assinar qual é a que é correta. Marque um X na resposta que completa fazendo destaque. Os quilombos estavam localizados em lugares de fácil acesso, centrais ou difícil acesso. Responda corretamente. Quem foi Zumbi dos Palmares? Qual o nome do quilombo mais famoso onde ele estava localizado? E o Dia da Consciência Negra se deu por qual motivo?
A nona, o que o Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais de resistência criado pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Vocês vão marcar a correta. E aí na de geografia, vocês vão responder a região do Brasil que possui maior extensão de territorial, vocês vão marcar. A região brasileira mais populosa, vocês vão marcar. A terceira, a atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo Instituto Brasileiro Geográfico, IBGE. Conforme essa regionalização, cita os exemplos regionais do Brasil. Escreva o que é limite, divisa e fronteira. O que são recursos naturais? Como se chama a criação de abelhas, de aves, criação de rãs e criação de bicho de seda. Classifique os elementos abaixo em recursos renováveis e não renováveis. Petróleo, o ouro, petróleo, gás natural, animais, níquel, sódio, água e energia solar. Aí, vocês vão dizer quais são os renováveis e não renováveis. Oitava, o que são recursos naturais renováveis e não renováveis. Nona, cite produtos que podemos obter a partir da matéria-prima, frutos, algodão, leite e carne. Relacione as colunas. Agricultura e pecuária e agropecuária vocês vão relacionar. E por último e por fim, a de ciências, vocês vão escrever o que se pede sobre a fotossíntese, onde ocorre substância necessária. O resultado desse processo dá em que? O que é necessário para a sobrevivência dos vegetais e de acordo com o ambiente em que vivem, como se classificam as plantas. O que são plantas terrestres, plantas epífitas e plantas aquáticas. Responda ao que se pede, o que são seres produtores, o que são seres consumidores e os seres decompositores. Sexta, no processo de reprodução humana, a união dos núcleos do óvulo e do espermatozoide é chamada de quê? Vocês vão marcar a opção correta. Relacione corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira, os vivíparos, ovíparos ou ovovivíparos. Aí vocês vão marcar qual é cada um desses, vocês vão fazer a correspondência. Oitava, responda como se chama o período em que cada animal se desenvolve dentro da barriga da mãe, quanto tempo o bebê leva para se desenvolver no útero da mãe, explique como acontece o processo de respiração dos vegetais e a décima, e por fim, o que é transpiração. E aí vocês estudam para que possam fazer uma boa prova. Vocês terão uma semana para responder todas essas atividades. Então fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, vocês me procuram.